Eu quero ler com vocês um trecho do Salmo 40, onde o rei Davi nos traz um ensinamento precioso. Olha só o que ele disse: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que você já teve essa sensação. É como se você estivesse preso numa areia movediça e por mais que você se esforce para sair, cada passo que você dá, você se afunda mais. Pode ser uma situação profissional, por exemplo, pode ser um relacionamento conflituoso, cheio de problemas, discussões, parece que você nunca se entende com seu companheiro, sua companheira, ou pode ser uma luta que você tem passado com o pecado, a luta da carne contra o espírito. Essa luta, irmãos, é tão difícil de vencer. Nós só conseguimos vencer confiando no poder do Pai, buscando ao Senhor todo dia. E talvez você esteja enfrentando um momento difícil na área financeira. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora estão cheias de dívidas, não conseguem quitar o cartão, não conseguem resolver as dívidas com o banco. Enfim, irmãos, todos nós enfrentamos os nossos atoleiros de lama, como disse o próprio rei Davi. Irmãos, esses desafios que nós enfrentamos é porque nós estamos neste mundo contaminado pelo pecado. A Bíblia conta que Deus fez um dia um jardim perfeito, onde Adão e Eva habitavam e onde não havia morte, dor, sofrimento, não havia nada que entristecesse. E até o trabalho que Adão realizava era um prazer, era uma diversão, não tinha sofrimento, não tinha cansaço. Mas um dia o pecado entrou no mundo e por causa desse pecado, agora o mundo foi governado por Satanás. E o próprio Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. Mas irmãos, Jesus veio a essa terra e ele disse que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é um reino espiritual. E um dia nós encontraremos com Cristo novamente, se colocarmos a nossa fé nele hoje. E reinaremos com ele para sempre. E ele já foi preparar lugar para nós. É um lugar de paz, de descanso, muito melhor e maior do que você jamais imaginou. Mas enquanto estivermos aqui, o próprio Jesus disse que enfrentaremos muitas aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por nós. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas enfrentando momentos difíceis, principalmente na área profissional. Ou a pessoa está desempregada, ou então a pessoa trabalha muito e não consegue ver o resultado do seu esforço. Quantas pessoas têm uma carga de trabalho cada vez maior, com prazos impossíveis de cumprir e expectativas impossíveis de atender. Elas passam tanto tempo tentando resolver essas questões que mal conseguem ficar em casa ao lado da sua família. E o pior, na grande maioria das vezes, elas não recebem um salário digno e que permita ter um pouco mais de tranquilidade financeira e ter uma vida mais digna. Mas eu quero dizer para você que está passando por isso, Jesus quer consolar o seu coração. Ele quer ser o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua alegria. Amém? E tem também aquelas pessoas que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, onde a sua batalha na mente parece que nunca tem fim. Todo dia essa pessoa luta na sua própria mente e ela não consegue ter esperança de que as coisas vão melhorar e que no final tudo dará certo. Elas estão tão presas ao passado ou ao futuro que elas não conseguem aproveitar o dia de hoje, o tempo presente. Eu quero dizer para você uma coisa: confie no Senhor Jesus, tenha um relacionamento íntimo com Ele e você vai encontrar um sentido para a sua vida. E mais do que isso, Ele vai te libertar na mente e no seu coração. Amém? E eu sei também que eu estou falando aqui com muitas pessoas que estão atoladas em relacionamentos tóxicos, doentios, ou que tiveram seu amor próprio afundado na lama pela traição, pelo abandono, pela rejeição. Ou essas pessoas estão tão feridas na alma que elas não conseguem mais enxergar que podem ser felizes, porque elas acham que todas as pessoas que estão à sua volta querem fazer algum tipo de mal. São pessoas interesseiras, pessoas que querem sempre tirar o proveito. E eu sei como vocês se sentem, porque eu já passei por tudo isso. Eu sei muito bem como é estar preso em um atoleiro de lama emocional, financeiro, espiritual, onde cada expectativa de se libertar só te afunda ainda mais. Eu me sentia preso nesse poço e eu não conseguia enxergar a luz do dia.
Irmãos, até que eu lembro que um certo dia eu estava numa vigília de oração, quando o Senhor me trouxe essa palavra de Davi, e Deus me mostrou ali no Salmo 40 que é possível encontrar consolo e esperança nele. E depois que Davi disse que Deus o tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e o colocou sobre uma rocha firme, no local seguro, ele fez uma declaração maravilhosa no versículo 3. Eu quero ler para você porque esse versículo é simplesmente inspirador. Olha o que diz: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Irmãos, aqui Davi disse o seguinte: olha, depois de todo o deserto que eu passei, Deus colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor, e muitos começaram a ver a obra de Deus na minha vida, e eles começaram a temer ao Senhor e começaram a confiar em Deus. Irmãos, quando eu estava lendo isso na vigília, Deus tocou muito forte no meu coração. É como se Ele me dissesse: meu filho, aguente um pouco mais. Muitas pessoas vão ver a obra que eu estou fazendo na sua vida e elas vão passar a confiar em mim. Irmãos, esse versículo tem acompanhado a minha vida durante todos esses anos. E eu tenho encontrado consolo, esperança nele, porque eu já tenho visto isso se cumprir. Essa promessa não é somente para mim, é para você também. E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, como que eu posso sair dos meus poços, atoleiros e estar seguro numa rocha? Pastor, o que eu devo fazer? Irmãos, a própria história de Davi nos mostra como. Davi, apesar das suas lutas, ele nunca deixou de clamar ao Senhor por ajuda. E o segredo do sucesso dele é que ele sempre reconhecia a sua necessidade de Deus e ele buscava constantemente a sua orientação e a sua proteção. E você deve fazer o mesmo. Em primeiro lugar, reconheça que você não é capaz de sair do seu deserto. Pare de tentar adivinhar como Deus vai resolver a sua vida. Não é assim que as coisas acontecem. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, porque só assim Deus vai endireitar os nossos caminhos. Quando a gente tenta resolver do nosso jeito, quando a gente tenta agir somente pelo racional, pela razão, a nossa fé não cresce, a nossa fé não opera. Por quê? Porque a gente ainda está tentando resolver do nosso jeito. Mas quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, Deus faz uma obra linda, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Lá no livro de Isaías, capítulo 64, o versículo 4, está escrito que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, o segredo para você vencer é colocar a sua fé no Senhor Jesus e não tentar resolver do seu jeito. Aquiete o seu coração, faça a sua parte, é claro, mas saiba de uma coisa: o seu coração tem que estar descansado. Deus não trabalha em coração ansioso, Deus precisa que você confie nele. E é aí que mora a fé, irmãos, é aí que tudo começa. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, e por isso devemos olhar firmemente para ele. Mas o que significa ser o autor e o consumador? Isso significa que é através de Jesus que a sua fé começa e é através dele que a sua fé é aperfeiçoada. Por isso eu quero te encorajar agora. Por mais que você não tenha uma fé muito grande, não importa. É o lugar onde a sua fé é depositada que faz toda a diferença. Deposite a sua fé no Senhor Jesus e você verá Ele fazer milagres na sua vida. Amém? E se nós continuarmos lendo aqui o Salmo 40, nós vamos ver Davi declarando que como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Por isso, meu irmão, esse é o lugar seguro, é onde você descansa. E para isso, muitas vezes, você tem que passar muito tempo em oração. Não adianta você orar apenas 5 minutos, orar 30 segundos antes de dormir, não. E é por isso que eu te convido a todo dia a estar aqui comigo de todo o coração, porque nessas orações que eu tenho feito, aqui você ouve a palavra e você se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Então nós vamos orar agora, você vai aquietar o seu coração e colocar a sua fé em prática. Glória a Deus. Não importa o quanto o seu poço pareça ser fundo ou quanto o seu atoleiro pareça ser pegajoso, assim como uma areia movediça, não importa. Coloque a sua esperança no Senhor
e com a ajuda dele, você vai enfrentar e superar os desafios da sua vida e você vai cantar o hino da vitória. E muitas pessoas vão ver isso, a sua fé, a sua esperança e vão passar a louvar ao Senhor também. Amém?